Eu quero, iniciando os nossos trabalhos, cumprimentar todos os colegas vereadores presentes, que sejam bem-vindos a mais esta sessão da Câmara Municipal de Pontalina. Cumprimento aos funcionários da casa, ao nosso companheiro Nenzinho, né, que nos prestigia, ao público que a partir de agora nos acompanha através da internet, né, aos internautas, o nosso muito obrigado pela companhia. O vereador Jurandir, que acaba de chegar neste momento, seja bem-vindo, vereador. Sob a proteção de Deus e havendo número legal, eu declaro aberta a 18ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pontalina, aos 18 dias do mês de maio de 2020. E eu peço ao vereador Jurandir, que acaba de chegar, que faça a oração inicial para nós, vereador. Quer tirar a máscara? Boa noite a todos. Eu quero pedir nesse momento, né, momento que a gente está vivendo, esse tempo de pandemia aí, que Deus tenha compaixão de todos nós e derrama sua bênção sobre nós, sobre nossa família, sobre a nossa casa, no nosso município, no nosso estado, no nosso Brasil, no nosso mundo, né? Que não é só aqui, é todo mundo que está acontecendo isso aí. E que Deus tenha piedade de nós, que se Ele estiver fazendo alguma coisa, tudo que venha feito, eu acho que é para mostrar alguma coisa, que eu acho que já mostrou que já tem muita coisa errada na nossa vida, que a gente tem que mudar. E eu acho que está todo mundo aprendendo com isso. Que Ele tenha compaixão de todos nós. Vamos rezar e pedir que Ele tenha realmente, que Ele tenha compaixão de nós, que nós podemos também mudar, que nós estamos vendo isso, que nós temos que ter mudança, que às vezes muita gente também, tudo que está acontecendo não tem essa mudança, e que nós também temos que mudar, temos que ter aceitação em tudo que está acontecendo. Vamos pedir, rezar o Pai Nosso e pedir que Ele nos abençoe e nos dê a sua graça. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu quero pedir licença a quem não comunga a fé católica, para a gente também agradecer a nossa mãe, que ela nos cubra com o manto sagrado e nos abençoa todos os instantes de nossa vida, porque nós precisamos muito de muita oração, e que ela nos dê a sua bênção. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos rezar mais uma vez uma Ave Maria, gente. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu gostaria também, antes de iniciar aqui na abertura do expediente, nós queremos aqui registrar o aniversário do vereador Ronilton, que hoje, né, está completando mais um ano de vida, mais um ano de história, mais um ano de luta, Diogo.
os nossos parabéns, o nosso muito obrigado pela sua companhia, dizer que você é muito importante para nós, para Pontalina, para a população de Pontalina, e que Deus te abençoe muito, nos seus projetos, na sua caminhada. Parabéns para você. Do Iago? Ô, Iago, mas nós estamos passando batido, hein? Parabéns, então, para você, Que Deus abençoe também e que você seja, que tenha uma vida repleta de bênçãos e de muita felicidade. Eu peço ao vereador secretário José Eurípides que faça a leitura da síntese da ata da 17ª sessão ordinária. Síntese da ata da 17ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pontalina. Aos 11 dias do mês de maio do ano de 2020, com início às 19 horas em sua sede, situado na Praça Justo Magalhães. A sessão foi comandada pelo senhor presidente Noélio Santiago da Silva, que foi secretariado pelo edil José Eurípides Alves. Estiveram presentes os vereadores Adalberto da Silva e Souza, Edmar Ferreira do Carmo, Joana Dark de Godoy, Joaquim Fernando dos Santos, Jurandir Rezende Machado, Lauro Fernandes Correia, Renato Cassimiro de Almeida, Ronilde Oliveira e o Hermes Weller Vieira. Oração feita pelo edil Edmar do Carmo. Síntese da ata da 16ª sessão ordinária foi lida e aprovada. Deu-se início à ordem do dia. Primeiro, leitura do projeto de lei número 004/2020, de autoria da mesa diretora, que altera o anexo 2º da lei número 1432/2014. Esse projeto foi distribuído às comissões competentes. Não havendo matéria a serem tratada, o senhor presidente deixou a palavra aos edis que quisessem fazer uso. Os vereadores Joana Dark de Godoy e José Eurípides usaram a palavra. Já que nenhum edil desejou mais usar a palavra, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão. Para conferir todo o teor da ata original, acesse www.sapl.pontalina.go.leg.br. Esta ata está em discussão. Votação. Aprovada. Peço ao secretário que faça a leitura do ofício número 14/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal. Ofício número 014/2020, Pontalina, Goiás, 12 de maio de 2020. Excelentíssimo senhor Noélio Santiago da Silva, presidente da Câmara Municipal de Pontalina, Goiás. A Prefeitura Municipal de Pontalina, neste ato, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência no uso de suas atribuições legais por meio da presente, cumprimentá-lo pelos relevantes serviços prestados a esse município, bem como atender à solicitação do ofício número 018/2020, a fim de indicar como líder do chefe do Executivo na Câmara Municipal o nobre vereador Renato Cassimiro de Almeida. Sendo só para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos e aproveitamos para reiterar nossas considerações de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Milton Ricardo de Paiva, prefeito municipal. Então, antes de entrar na ordem do dia, eu gostaria de parabenizar o vereador Renato Cassimiro, Renato, por esta atribuição, de representar aqui o Poder Executivo, o chefe do Executivo, o prefeito Milton Ricardo. Sabemos da sua competência, da sua disposição para isso, e nós sentimos
é honrado pelo prefeito ter atendido a nossa solicitação e ter indicado Vossa Excelência, porque sei que Vossa Excelência vai realizar esta função com muita propriedade, com muita dedicação, né? Muito obrigado, parabéns e felicidade para você nesse compromisso. Quero também comunicar aos nobres edis que na próxima segunda-feira, dia 25, nós teremos 2 sessões para completar o calendário, a agenda do mês de maio, né? Nós precisamos de completar as 5 sessões, então teremos 2 sessões a partir das 19 horas de segunda-feira, dia 25. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final sobre o projeto de lei número 090/2020, de autoria do Poder Executivo, que trata sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de lei número 090/2020, de 13 de abril de 2020. Voto relator. O projeto de lei número 090/2020 foi protocolado nesta casa no dia 23 de 4 de 2020. Instruído com o anexo de programas e métodos das ações a serem desenvolvidas no exercício de 2020 e as justificativas solicitando a esta Casa de Leis a sua aprovação. Inicialmente, foi verificado a ausência do anexo de metas fiscais e riscos fiscais, afronta que preceitua a Lei Complementar número 101/2000, no artigo 4º, parágrafo 1º, 2º e 3º. Por este motivo, foi enviado o ofício número 017/2020 ao chefe do Poder Executivo solicitando referidos documentos, que foi respondido em 12/5 pelo ofício 096/2020. Impende salientar que não foi informada a realização de audiência pública, como elenca o artigo 48º, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei nº 101/2000. Bem como foi o projeto apresentado a esta Casa após o dia 15/4, em desacordo com a orientação majoritária e inteligência do artigo 71, 72 e 61, inciso 11º da Lei Orgânica do Município. Feito esses registros, em continuidade foi observada a iniciativa da autoria da propositura legislativa em obediência aos ditames da Lei Orgânica Municipal, assim como o regimento interno da Câmara Municipal, estando, desta forma, em condições de ser submetida à elaboração de parecer relacionado aos aspectos que cumpre a esta comissão analisar. Desde já, ressalto que a proposição é de interesse público e atende aos anseios da comunidade, visto que dispõe sobre as metas e prioridades da administração pública necessárias para a elaboração da Lei Orçamentária Anual para o exercício 2021. A Lei Orçamentária Anual, LOA, é uma lei elaborada pelo Poder Executivo que estabelece as despesas e as receitas que serão realizadas no próximo ano. Nesta lei estão contidos um planejamento de gastos que define as obras e os serviços que são prioritários para o município, levando em conta os recursos disponíveis. Os critérios para a elaboração das leis de diretrizes orçamentárias deverão ser necessariamente os contidos na Constituição Federal, na Lei de Responsabilidade Fiscal número 101/2000 e da Lei Orgânica do Município. Nesse sentido, temos que o artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal de 1988, busca sintonizar a Lei Orçamentária Anual, LOSA, com as diretrizes, objetivos e metas da administração pública
estabelecidas no plano plurianual. Por outro lado, a lei de responsabilidade fiscal se remete ao equilíbrio entre receitas e despesas, pois é essencial na administração das contas públicas ao estabelecer um limite para os gastos que podem ser feitos pelas prefeituras, impondo controle e transparência às despesas municipais. O descumprimento das regras previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal implica em punições fiscais e penais, como, por exemplo, sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa, Lei número 8.429/1992, e no Decreto-Lei número 201/1967, que tipifica os crimes de responsabilidade dos prefeitos e vereadores. Oportunamente, em relação ao prazo da apresentação do projeto de lei, devemos ressaltar que estamos em um momento excepcional a nível internacional derivado da pandemia pelo coronavírus, onde se justifica o atraso da apresentação da LDO. E, por outro lado, esse fato deriva das circunstâncias atuais, não acarreta prejuízo em sua análise. Da mesma forma que, apesar de resumida, foram apresentados os anexos solicitados, deixando em condições de ser aprovado por essa comissão. Em face do exposto, estando as exigências formais e legais satisfeitas, considero o projeto de lei constitucional, legal, jurídico e gramaticalmente correto, sendo o meu voto favorável à aprovação. Voto à comissão. Apresentado o voto do vereador relator, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, após discutida a matéria, decide acolher o parecer do relator, manifestando pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e adequação gramatical e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 090/2020. É o nosso parecer. Sala das comissões da Câmara Municipal de Pontalina, aos 18 dias do mês de maio de 2020. Jurandir Rezende Machado, presidente. O Emerson L. Vieira, relator. Adalberto da Silva e Souza, membro. Este parecer está em discussão. Em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura da comissão, do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Economia. Parecer ao projeto de lei número 090/2020, de 13 de abril de 2020. Voto relator. Inicialmente, verifico que foi observado que a matéria apresentada tem natureza financeira definida no artigo 73, inciso 1º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pontalina, Goiás. Tendo em vista que se refere e dispõe sobre as metas e prioridades da administração pública necessárias para a elaboração da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021. Estando, desta forma, em condições de ser submetida à análise dessa comissão permanente. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, permite a ligação entre o planejamento de curto prazo, no caso o orçamento anual, e o planejamento de longo prazo, que é o plano plurianual, PPA. A LDO define metas e prioridades da administração pública, além de estabelecer metas fiscais e apontar os riscos que poderão afetar as contas públicas. O projeto deve ser enviado até dia 15 de abril de cada ano à Câmara Municipal, que deve concluir sua votação até 30 de junho. Entretanto, ressalto que o projeto foi apresentado dia 23 de 4 de 2020, mas não acarreta prejuízo em sua análise, até porque estamos vivendo um momento adverso derivado ao Covid-19. A Lei 101/2000, no artigo 48, parágrafo 1º, inciso 1º,
explica a necessidade de realizar audiências públicas antes da votação para sua total transparência. Questão que também observa no inciso 10º, artigo 73 do Regimento Interno da Câmara Municipal. E temos ainda que os trabalhos legislativos dos primeiros semestres não podem terminar sem a aprovação da LDO. Na LDO municipal, devem conter, entre outros tópicos, a previsão de despesas referentes ao plano de carreiras, cargos e salário dos servidores, o controle de custos e avaliação dos resultados dos programas desenvolvidos e as condições e exigências para transparência de recursos a entidades públicas e privadas. Pode dizer que a LDO serve como um ajuste anual das metas colocadas pelo PPA. Enquanto o PPA é um documento de estratégia, pode dizer que a LDO delimita o que é e o que não é possível realizar no ano seguinte. Os critérios para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias deverão ser necessariamente os contidos na Constituição Federal, na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei Orgânica do Município. Ressalto que a proposição é instruída com as metas e prioridades, documento essencial para orientar as ações anuais do governo. Entretanto, verifico a não realização de audiência pública, como previsto na Lei 101/2000 e no regimento interno dessa Casa. Em face do exposto, considero que o projeto de lei número 090/2000 possui compatibilidade orçamentária, financeira e econômica, sendo o meu voto favorável à sua aprovação com a ressalva apontada. Voto à comissão. Apresento o voto do vereador relator à Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Após discutida a matéria, decide acolher o parecer do relator, manifestando pela compatibilidade orçamentária, financeira e econômica da propositura e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 090/2020. É o nosso parecer. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Pontalina, aos 18 dias do mês de maio do ano 2020. Lauro Fernandes Correia, presidente. José Eurípides Alves, relator. Edmar Ferreira do Carmo, membro. Este parecer está em discussão. Em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo. Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo. Parecer ao projeto de lei número 090/2020, de 13 de abril de 2020. Voto do relator. Inicialmente, verifico que foi observado que a matéria apresentada tem natureza que se adequa aos incisos 1, 2 e 5 do artigo 74 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pontalina, Goiás, tendo em vista que se refere a metas e prioridades da administração pública necessárias para a elaboração da Lei Orçamentária Anual para o exercício 2021. Estando, desta forma, em condições de ser analisado no que diz respeito aos aspectos que cumpre a esta comissão analisar. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, tem como a principal finalidade orientar a elaboração dos orçamentos fiscais e de investimentos do poder público. Busca harmonizar a Lei Orçamentária Anual, LOA, com as diretrizes, objetivos e metas da administração pública, estabelecidas pelo Plano Plurianual, de acordo com o artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, a LDO. Primeiro, compreenderá as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Segundo, orientará a elaboração da LOA. Terceiro, disporá sobre as alterações na legislação tributária. Quarto,
estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. A iniciativa do projeto da LDO é exclusiva do chefe do Poder Executivo, que deve ser encaminhada até 15 de abril de cada ano para a aprovação do Poder Legislativo. Os critérios para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias deverão respeitar as disposições previstas na Constituição Federal, na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei Orgânica do Município. Caso a proposição se adequa à normatização citada e for instruída com as metas e prioridades, apesar de protocolo dada no dia 23 de 4 de 2020 nessa Casa de Leis. Em face do exposto, considero que o projeto de lei número 020/2020 possui compatibilidade para o crescimento do município e necessário ao desenvolvimento urbano, sendo o meu voto favorável à sua aprovação. Senhor presidente, teve um equívoco aqui nesse parágrafo, onde diz projeto de lei número 020/2020. Vou fazer a correção que é 090. Voto da comissão. Apresentado o voto do vereador relator, a Comissão de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo, após discutir a matéria, decide acolher o parecer do relator, manifestando pela compatibilidade orçamentária, financeira e econômica da propositura, e no mérito pela aprovação do projeto de lei número 090/2020, é o nosso parecer, sada as comissões da Câmara Municipal de Pontalina, aos 18 dias do mês de maio de 2020. Ronildo de Oliveira, presidente, José Eurípides Alves, relator, Joana Darco Godoy, membro. Acatando a correção do secretário, nós colocamos em discussão o parecer da Comissão de Obras, Serviço Público e Urbanismo. Em votação, os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Encerrada a discussão, eu coloco em primeira votação o projeto de lei número 090/2020, que os vereadores que aprovarem continuam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final sobre o projeto de lei número 04/2020, de autoria da mesa diretora, que altera o anexo 2 da Lei 1432/2014. Comissão Permanente, Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de lei número 004/2020, de 11 de maio de 2020. Voto relator. A proposição foi instruída com as devidas justificativas, solicitando a esta Casa de Leis a sua aprovação, no sentido que seja autorizado o reajuste dos vencimentos referente ao cargo comissionado de assessor parlamentar ANI 01, previsto no anexo 2 da Lei Municipal número 1432/2014, para a importância de R$ 1.050. O referido projeto se justifica pelo fato de que o valor atual do vencimento do cargo mencionado, previsto na citada lei, é de R$ 1.000. E o reajuste se faz necessário, pois o valor se encontra abaixo do salário mínimo vigente, R$ 1.045. E, nesse sentido, o artigo 39, parágrafo 3º da Constituição Federal de 1988, acentua que os servidores públicos são submetidos às disposições do artigo 7º, inciso 4º e 7, que ditam sobre o direito de remuneração, dizendo que não pode ser inferior ao salário mínimo atual, de forma semelhante.
A Lei Municipal 1222/2008, no parágrafo único do artigo número 37, reforça o respaldo do ajuste, ao também prever que nenhum servidor receberá a título de vencimento importância inferior a um salário mínimo. Explicamos ainda que a referida revisão não ofende a Lei Complementar 101/2000, nos seus artigos 21, 23, 42 e artigo 22, parágrafo único, estando pertinente e, portanto, a atualização, a proposta não está em desacordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, não verifico vício ou irregularidade, estando a proposição em sintonia com as previsões legais e se encontra dentro do âmbito da atuação desta Casa e do município, como previsto no artigo 31, inciso 5º da Lei Orgânica do município de Pontalina. Em face do exposto, considero que o projeto de lei é constitucional, legal, jurídico e gramaticalmente correto, sendo o meu voto favorável à sua aprovação. Voto da comissão. Apresento o voto do vereador relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Após discutida a matéria, decide acolher o parecer do relator, manifestando pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e adequação gramatical e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 004/2020. É o nosso parecer. Sala das comissões da Câmara Municipal de Pontalina, aos 18 dias do mês de maio de 2020. Urandir Rezende Machado, presidente. O Emerson Ferreira Vieira, relator. Adalberto Silva e Souza, membro. Este parecer está em discussão. Em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Economia. Parecer ao projeto de lei número 004/2020, 11 de maio de 2020. Voto relator. Inicialmente, verifico que foi observado que a matéria apresentada tem natureza financeira definida no artigo 73 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pontalina, Goiás, onde a finalidade do projeto é a atualização do vencimento do cargo de assessor parlamentar ANI 01 para a importância de R$ 1.050, estando em condições de ser analisado no que diz respeito às exigências que cabe a essa comissão verificar. Cabe registrar que o valor do salário mínimo vigente em nosso país é de R$ 1.045. E de acordo com a Lei Municipal número 1222/2008, artigo 37, parágrafo único, e os artigos 7º, inciso 4º, artigo 39º, parágrafo 3º da Constituição Federal, extraímos que os vencimentos a serem pagos aos servidores não devem ser inferior a um salário mínimo. Por isso, verificamos que o valor de R$ 1.000, previsto na Lei Municipal de 1432/2008, está em desacordo com o exigido constitucionalmente e no Estatuto do Servidor Público Civis do município de Pontalina, obrigando o Departamento Financeiro desta Casa a realizar complementação para que seja atendido o valor mínimo, como asseveram as citadas normas, como é efetuado o pagamento do servidor. Ressalto que a alteração proposta não afronta a Lei de Responsabilidade Fiscal e Orçamentária número 101/2000, tendo em vista a previsão constitucional e na Lei Municipal número 1222/2008. Em face do exposto, considero que o projeto de lei número 004/2020 possui compatibilidade orçamentária, financeira e econômica, sendo o meu voto favorável à sua aprovação. Voto da comissão. Apresentado o voto do vereador relator, a Comissão de Finanças, Orçamento e Economia
após discutir a matéria, decide acolher o parecer do relator, manifestando pela compatibilidade orçamentária, financeira e econômica da propositura e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 004/2020. É o nosso parecer. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Pontalina, aos 18 dias do mês de maio de 2020. Lauro Fernandes Correia, presidente. José Eurípides Alves, relator. Edmar Ferreira do Carmo, membro. Este parecer está em discussão. Em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer da Comissão de Obras, Serviço Público e Urbanismo, referente ao mesmo projeto. Comissão Permanente de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo. Parecer ao projeto de lei número 004/2020, de 11 de maio de 2020. Voto relator. O projeto de lei apresentado dessa comissão tem como objetivo autorizar a revisão do valor do vencimento do cargo de assessor parlamentar ANI 01, previsto no anexo 2º da Lei Municipal 1462/2014, para a importância de R$ 1.050, tendo em vista que o valor se encontra R$ 1.000, estando abaixo do salário mínimo vigente. Sustenta que, como o valor se encontra abaixo do salário mínimo, o departamento financeiro desta casa complementa até a importância de R$ 1.045, que os servidores não recebem nenhum tipo de gratificação. O parágrafo 3º do artigo 39 da Constituição Federal garante ao servidor público os direitos previstos no artigo 7º, inciso 4º, onde diz que as suas remunerações devem seguir o salário mínimo fixado em lei e nacionalmente unificado, de forma a garantir suas necessidades vitais básicas. E no mesmo sentido, é a Lei Municipal número 1222/2028, informando que nenhum servidor em âmbito municipal receberá título de vencimento, importância que esteja abaixo de um salário mínimo, que hoje está no valor de R$ 1.045. Desta forma, o valor do vencimento dos servidores que ocupam um cargo de assessor parlamentar ANI 01 se encontra inferior ao determinado em lei, e seu ajuste é regulamentado pelo artigo 31, inciso 5º da Lei Orgânica do Município de Pontalina, que diz competência da Câmara Municipal a fixação de vencimentos de seus servidores. Diante do exposto, considero que o projeto de lei número 004/2020 atende o interesse e utilidade pública, sendo o meu voto favorável à sua aprovação. Voto da comissão. Apresentado o voto do vereador relator, a Comissão de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo, e após discutida a matéria, decide acolher o parecer do relator, manifestando a sua utilidade e interesse público da propositura e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 004/2020. É o nosso parecer. Sala das Comissões da Câmara Municipal de Pontalina, aos 18 dias do mês de maio de 2020. Ronilton Oliveira, presidente. José Eurípides Alves, relator. Joana d'Arc Godoy, membro. Este parecer está em discussão. Em votação. Os de acordo permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Encerradas as discussões, eu coloco em primeira votação o projeto de lei número 04/2020, de acordo com o artigo 257 do Regimento Interno. Eu peço aos vereadores que forem a favor que permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado. Eu gostaria, antes de colocar a palavra franca
para os nobres colegas vereadores, eu quero aqui registrar, eu creio que já seja do conhecimento dos senhores vereadores, né, de todos os colegas de serviço, aqui o problema de saúde, né, do nosso vigilante, o seu Astolfo, que acredito que está inteirando uns 60 dias aí, que adoeceu, esteve em tratamento aqui em Pontalina, foi transferido para Goiânia, e temos informações aí de que ele saiu da UTI, está agora na enfermaria, no CRER, né, mas num processo de recuperação, continua o tratamento. Quero manifestar aqui o nosso profundo agradecimento a esse servidor que há tantos anos serve esta Casa Legislativa, na companhia aqui do nosso companheiro Noé de Cirino, né, que aproximadamente 30 anos que tem uma vida dedicada ao trabalho de vigilante. Deixo aqui as nossas orações, o nosso pedido a Deus para que ele possa se restabelecer e que possa em breve estar junto conosco aqui, e o nosso reconhecimento a ele, né, pelo serviço prestado, que Deus abençoa a saúde dele, que ele possa restaurar logo. Não havendo mais matéria a serem tratada, eu deixo a palavra franca a quem quiser fazer uso. Pela ordem de inscrição aqui, o seu vereador Renato gostaria de... Boa noite a todos, né? Queria cumprimentar meus colegas vereadores, né? Presidente, aos meus colegas de trabalho aqui da Câmara, ao visitante, parece que o Nenzinho já foi embora, né? Eu queria também, antes de começar minhas palavras aqui, parabenizar o nosso colega vereador Joe, né? Que tem, como se diz, foi um cara que realmente foi muito importante para mim no meu mandato de vereador, né? Nessa minha ausência aqui na Câmara como secretário, foi um dos vereadores que realmente eu tenho muitos agradecimentos, viu, Joe? E nesse momento eu te deixo aqui meus desejos, né, de muita saúde, de paz, né? E também para o nosso colega Iago também, viu, Iago? Que Deus te abençoe, dando muita saúde, né? Realizações para a vida toda. Eu queria comentar um pouquinho a questão do convite, né, que o Milton me fez para mim estar assumindo aqui a liderança dele aqui na Câmara. Eu fico muito tranquilo, né, de aceitar essa missão, porque apesar que o momento é um momento que nós vivemos, um momento além, né, desse problema crítico da pandemia, né, que às vezes os esforços municipais estão praticamente todos voltados, né, para essa missão, né, que é de evitar, né, que essa doença, que esse vírus se alastre pela nossa cidade. E também outro desafio muito grande também que a gente tem em representar o prefeito, por a gente estar vivendo um momento, né, pré-eleitoral, né, onde às vezes assim as discussões às vezes partem para o lado político, e isso é um desafio a mais. Eu quero deixar claro para vocês que eu vou fazer meu melhor, como eu sempre fiz em todas as missões que foram me dadas, né? Então eu procuro sempre esforçar, eu procuro sempre ser ativo naquilo que eu me coloco à disposição para fazer. E na liderança do prefeito não será diferente. Eu vou procurar fazer meu máximo para mim estar atendendo, levando o pedido de vocês ao prefeito, né? Tentando junto ao prefeito atender o máximo possível
E, como eu disse, devido ao momento que nós estamos vivendo, a Prefeitura está com as atenções voltadas para o controle da pandemia. E, lógico que nossas demandas como parlamentares, elas não param. As pessoas continuam procurando a gente, né? Então, a gente sempre tem demanda, a população sempre está pedindo, procurando, e a gente está aqui, né, para isso, né, para atender a população. E, na medida do possível, a minha parte, eu me comprometo com os senhores que eu vou fazer. Eu vou correr atrás, vou estar à disposição. Meu trabalho vai ser de união, de unir o Poder Executivo, o Poder Legislativo. E a gente sabe que nem tudo, né, a gente consegue que a gente seja atendido. A gente sabe, eu já estou no meu segundo mandato de vereador. E só que eu sou um pouco insistente. Quando eu quero as coisas, quando a gente é procurado, às vezes eu recebo não de um, mas eu vou no outro. Então, até eu receber o sim, eu sou um pouco insistente, né? Então, às vezes eu vou num secretário, ele não atende. Depois eu vou no prefeito, ele às vezes não atende. Eu volto no outro secretário. Então, eu sou um pouco insistente. E na minha função aqui de líder, eu vou continuar dessa mesma forma, com o mesmo empenho, nos pedidos dos senhores vereadores. Então, você fazer um compromisso que a gente vai conseguir ser vitoriosos em tudo que a gente almejar, isso aí a gente não pode tampar o sol com a peneira. Mas fazer o compromisso de empenho, de correr atrás, né, de tentar ao máximo, né, a minha parte. Esse compromisso eu faço, presidente. Então me coloco à disposição. O Milton, na medida do possível, ele vai procurar atender, né? Então a gente sabe, quando você aceita, eu aceitei a missão do Milton, porque eu convivi com o Milton, Noeto também conviveu como secretário, e sabe a maneira que ele trabalha, né? O Milton é um administrador com um pé no chão. Ele é um administrador que fez história em Pontalina justamente pela maneira que ele trabalha, né? Foi o mandato, conquistou a reeleição. Então, a seriedade, às vezes ele é aquele jeito dele, às vezes o Milton é muito fechado, às vezes eu já falei isso para ele também, eu acho que faltou muito também uma relação mais estreita com os vereadores. Então, isso aí, mas é a maneira dele, quem convive com o Milton sabe. Muitas coisas as pessoas às vezes acham que o Milton faz pouco caso, que às vezes ele é o jeito dele. Quem convive com o Milton sabe, o jeito dele é aquele ali. Então, muitas das vezes, ele é fechado, a gente tem que ir lá, às vezes a gente... já aconteceu várias vezes, né? Eu e outros vereadores ir lá, mas o Milton foi lá, o Milton... Mas é o jeito dele. Mas o que importa, que eu convivi muito com ele, eu sei, o que importa é a boa intenção que ele tem para o município, tem um coração gigante, e o mais importante, trabalhou com muita seriedade e honestidade na prefeitura. Então eu fico muito tranquilo, presidente, está aceitando essa missão, pelo prefeito ser essa pessoa que é. Falhas todo mundo tem, mas a gente vai procurar, na medida do possível, atender os colegas aí, fazendo a interlocução, prefeitura, vereador, da melhor forma possível, sempre buscando o diálogo e o entendimento para o melhor, né, que é o resultado final, para o melhor para a população. Tá bom, gente? Então foram isso, muito obrigado. Mais uma vez, parabéns, vereador Renato, e nós sabemos que a representação do Executivo está em boas mãos, porque você irá desempenhar isso com muita propriedade. Com a palavra, o vereador Ronilton. Quero, nessa ocasião, pedir licença para tirar a máscara. Eu estou numa distância considerativa, então eu creio que não vai haver problema nenhum. Então, eu já quero justificar para a população que está nos assistindo que eu estou de si a máscara para que eu pudesse falar melhor. Quero agradecer aqui, cumprimentar o presidente dessa casa, todos os edis aqui presentes. Quero, nessa palavra franca, meus caros colegas vereadores, em 1968, nascia esse que vos fala, no município de Pontalina, ali na fazenda São Lourenço das Gariroba. Eu nasci numa casa simples, nas margens do Ribeirão Água Boa.
Meus pais são mineiros e migraram no meado dos anos 60 para esse município, juntamente com o finado senhor Levino Borges e sua esposa Maria Borges, que foram um dos pioneiros também, nobre José Eurípides, desbravador desse município, nos anos 60. E ali eu não nasci em hospital, nobre colega Noedes. Eu nasci ali na beira do Ribeirão, numa casinha de pau a pique. Sou filho de Maria Alice de Oliveira. O parteiro do meu parto foi meu pai, o senhor Donício de Oliveira. E até então eu nasci numa família católica tradicional, e a minha mãe não estava bem com o parto ali, e ela me deu uma limpada. E eu quero aqui nesse momento apresentar para vocês o nome da mulher que me deu o primeiro banho. Então, na ocasião, nasci num berço católico, e quem me deu o primeiro banho foi a Maria Tereza, então na ocasião Madrinha Tereza, esposa do senhor Sebastião Bento. Então, e eu tenho uma história nesse município. Muitos aventureiros, nobre colega José Eurípides, vêm nos criticar o nosso trabalho, nobres colega vereador. Eu nasci nesse município, eu tenho uma história de vida. Com 8 anos de idade eu ia para a lida com meu pai e o até então falecido meu avô Melanias de Oliveira, junto com meus irmãos e os meus tios. E até então, para estudar, nobre colega José Eurípides, eu andava 6 quilômetros para ir e 6 para voltar. E era uma vida difícil. Estudamos, terminamos ali o ensino fundamental. E até então meu pai comprou uma casa simples nessa cidade para que a gente pudesse continuar estudando. E eu me orgulho disso porque eu tenho uma vida de trabalho prestada a esse município. Muita população, essa juventude não sabe dessa história. Eu tenho uma vida de trabalho, por onde eu passei eu dei o melhor. Trabalhei de boia fria, furei cisterna. Trabalhei no ginásio de esporte como zelador. Ali eu fui promovido a treinador de futebol pelo talento, pela sabedoria. Então ali com futsal eu fui promovido ali a treinador de futsal. Não sou formado em educação física, nobre colega Renato. Você trabalhou na área como secretário de esporte, você sabe. Mas ali eu dei o melhor. Até então, trabalhei também no Colégio de Integração como segundo coordenador. Ali a coordenadora na época, Maria Soares. E até então, eu era um segundo coordenador. A diretora pedagógica ali era Valda Borges. O diretor da cooperativa era meu amigo particular, senhor Edson Guimarães. Então, eu tenho uma vida de serviço prestado nesse município, da mesma forma que cada um tem. E nessa data eu me emociono nessa hora porque muitos não conhecem a minha história, muitos não conhecem a história de cada um de nós e acham fácil os críticos que querem levar vantagem com suas críticas maldosas na rede social, nobre colega Geori, quer tirar o nosso valor, o nosso legado de trabalho. O meu nome sempre foi pronto, quem me conhece sabe. Eu ando pelas ruas, sou uma pessoa simples, mas sou filho de homens e mulher honrada, da mesma forma que cada um de vocês é. E eu quero nesse momento que estamos nessa pandemia, agradecer a Deus pelo fôlego de vida. O Senhor Deus nos deu o ar de graça, nobre colega Dalberto. E muitos, nobre colega José Eurípides, estão morrendo por falta de um respirador. Eu vi um senhor emocionado que disse que tinha pagado $500 pelo respirador. E ele não tinha tido tempo de agradecer a Deus pelo ar que ele respirou de graça a vida inteira, do nascer até aquela idade. Então eu rendo a minha gratidão a Deus e àqueles amigos, companheiros da rede social, companheiros do dia a dia, que está alegrando comigo nessa data, que eu estou completando 52 anos de idade. Isso para mim é uma alegria muito grande. Eu choro com o que chora. Muitos enterraram seu ente querido e o Senhor nos deu o fôlego de vida para que nós estivéssemos aqui nessa noite. Quero também, nobre colega Renato, dizer ao senhor, leva ao prefeito o meu agradecimento
pela solicitação de feliz aniversário dele e de toda a equipe de secretários ali. E também, como representante do prefeito, com certeza o senhor tem passe livre na assistência social. Leva ali meus agradecimentos para a assistente social ali, a primeira-dama Maria Aparecida. E a todos os pontalinenses, os meus agradecimentos. Eu estou alegre com os que alegram, e eu estou triste e choro com os que choram. Então isso nos põe uma responsabilidade muito grande, como filho de Pontalina, como pai de família, e como filho e como vereador nessa cidade. E eu agradeço aqui pelo carinho de todos. Eu não sei o dia da manhã, nobre colega José Eurípides, conceda a parte, nobre. Um pouquinho eu dizer agora. Antes do senhor, 16 anos atrás, 1952, naquela praticamente mesma região, a diferença de 1 quilômetro, 500 metros mais ou menos, na beira do mesmo ribeirão, eu também nasci daquela mesma fazenda. Então nós somos bem conterrâneos mesmo, meu prezado. Parte de parteira também. Também, parte de parteira no rancho Pau a Pique também. Eu fico alegre, me emociono toda vez que eu olho no meu pai e na minha mãe, e quando eu abraço lá, né, a madrinha Teresa, digamos assim, né, porque eu converti ao evangelho depois, então a gente tinha os costumes de fogueira, daqueles negócios e tal e etc. Respeito muito a religião de cada um, então quero deixar bem claro aqui. E ali quando eu visito ali, nobre colega Noedes, aquele casal ali, toda vez eu me emociono, que eu olho para aquela mulher que me deu o primeiro banho, né? E eu olho no meu pai, nobre colega José Eurípides, eu falei, esse foi o meu parteiro, olha que honra. O mesmo que fez foi o mesmo que foi o parteiro. Isso é uma honra muito grande para um filho, né, que um filho pode ter. Eu agradeço, essas são minhas palavras, um beijo no coração de cada um. Hoje eu estou de bem, estou alegre, estou com 52 anos, e espero que Deus tenha misericórdia de mim e deixe eu viver muito. Iago, meus parabéns, meu querido. Eu vi você crescer, você nasceu na minha rua ali, e você é muito amigo do meu filho, e eu quero te agradecer pela amizade que você tem pelo meu filho e pela amizade que você tem comigo. Os embates vêm e vão, mas a amizade permanece. Um abração, feliz aniversário, meu querido. Um abraço, Pontalina. Parabenizo mais uma vez o vereador Ronilton, especialmente pelas palavras, Ronilton, as palavras muito sábias, né? Inteligente, e quero dizer que nós temos algo em comum, que eu também nasci nas mãos de uma parteira, minha bisavó, né? Eu sei, tenho também essa história para ser contada. Dizer que nós sentimos muito honrado por essa história sua, porque a sua história é a história de muitos pontalinenses, é a nossa história aqui. Muito bem. E antes de declarar encerrada a sessão, eu vou encerrar a sessão, mas no final convido o Iago aqui, já que nós estamos impedidos aí do contato físico, que não podemos dar o nosso abraço a vocês, nem o nosso aperto de mão, mas queremos desejar, cantar os parabéns para vocês, desejar um feliz aniversário para vocês. E não havendo mais matéria, já que não há mais nenhum colega que deseja usar a palavra, eu declaro encerrada a presente sessão. Desejando a todos uma boa noite e que Deus abençoe.